Vamos lá, pessoal. Vamos dar andamento aqui à parte 2 do nosso vídeo. Falamos ainda sobre os desafios dos administradores do presente, o que eles tiveram que enfrentar nessa mudança econômica, social, global do nosso país no início do século XX. Quarto ponto, ênfase no cliente na defesa do consumidor. Essa mudança já tem muito a ver com o interno da empresa, o como os clientes encaram o seu produto, o como a empresa encara o seu cliente e na política de defesa do consumidor. Não que antes o cliente não fosse importante, gente, entendam bem. O cliente sempre foi importante, ele sempre foi o motor de todas as empresas, ele sempre foi o foco de todas as empresas. Mas até que ponto era necessário eu ser muito exposto se eu não tinha concorrência? Lembra que o administrador do passado, ele não tinha muita concorrência entre si? Então, se a minha empresa produzia lápis, talvez eu fosse encontrar um outro produtor de lápis num outro estado, ou então em cidades muito longe da minha. Lembra que a economia era muito local? A venda era muito local, a minha produção ficava no meu estado. Se eu tivesse um produtor de lápis no Maranhão, tranquilo, não tinha problema nenhum, porque eu produzia para São Paulo e para as localidades, o Maranhão produzia para o Nordeste, para o Norte, tranquilo. Agora, com uma economia muito interligada, se eu tenho um concorrente aqui, ou um concorrente do meu lado, ou um concorrente a 300 quilômetros de mim, a 1000 quilômetros de mim, tanto faz, ele passa a ser meu concorrente também, ele passa a disputar mercado comigo, ele passa a disputar a preferência do meu cliente. Então, sim, eu tenho que ser preocupada com aquele cliente, porque hoje não mais eu tenho que trabalhar e produzir. Ah, tá bom, esse produto tá legal, esse cliente vai comprar. Ah, esse produto aqui tá mais ou menos, mas não tem problema, o cliente não vai ligar. Ah, o preço tá bom, vou colocar um pouquinho a mais, porque o cliente vai pagar, só vai comprar comigo. A qualidade do meu serviço não tá boa, mas não tem problema, o cliente não tem para onde ir, ele vai ter que consumir comigo. Com a globalização da economia, com as chegadas das empresas multinacionais, com a chegada de concorrentes americanos, japoneses, alemães, com a concorrência entre os estados de produzir o mesmo produto, ou eu entendo que o meu cliente vai poder sair do meu negócio, atravessar a rua e comprar com o meu concorrente, ou entrar na internet e procurar o meu produto 30%, 40% mais barato para receber na porta dele, sem ter que sair de casa. Olha a mudança que as empresas tiveram que fazer. De pensar, o meu cliente não é mais conquistado só com 1 ou 2 reais de desconto. Ele precisa de muito mais para ser conquistado. Ele precisa de uma atenção, de uma qualidade no atendimento, de um preço legal, de uma qualidade no produto. Isso foi muito bom para os consumidores. Os produtos passaram a ser unicamente bons. Se eu só tinha um produto bom ou tinha um produto meia boca, todo mundo teve que ser bom, porque senão perdia mercado. Deixava de ser a preferência do cliente. Por isso que você vê no mercado, hoje, na minha infância eu me recordo muito bem disso, não precisa nem ir muito longe. Na minha infância eu me recordo muito bem disso, de ir no mercado com os meus pais e não encontrar uma variedade tão grande de produtos quanto a gente tem hoje. A gente ia fazer mercado com uma listinha na mão, né? 40 minutinhos você ia no mercado, comprava tudo que você precisava, tinha 1 ou 2 marcas no máximo para você pensar e decidir. Hoje, se você não for no mercado com muito foco, você volta com o triplo do que você foi, porque a variedade de produtos, de marcas para o mesmo produto é muito grande. Você vê às vezes um corredor inteiro de produtos. Eu quero um sabão, eu tenho 20 marcas disponíveis, com um cheiro diferente, com uma textura diferente, para roupa colorida, para roupa isso, para roupa aquilo outro. Antes era sabão em pó. Amaciante, você tem com cheiro disso, daquilo outro, que age para não sei no que, para não sei. Antes você tinha 2 amaciantes. Então, assim, não precisa nem ir longe. Começa a pensar de dentro da sua casa. Como você é dona de casa, você é mãe, você é esposa, você é filha. Ia no mercado com seus pais, filhos, né? Fala para os homens também. Ia no mercado com seus pais e não tinha tanto problema para decidir se você queria a marca X ou Y. Hoje você tem uma gama muito grande de produtos para escolher. Isso foi muito bom para o consumidor. Em contrapartida, para a empresa, para o administrador que está ali, foi um desafio muito grande, porque ele teve que conquistar cliente à unha. O setor de venda teve que se reinventar, ele teve que literalmente dar os pulos dele para segurar o cliente, fazer malabarismo para fechar a conta de vender, de bater meta. Lembra que eu falei da administração participativa? Pensa para a área de vendas, trabalhar o tempo todo sobre essa cobrança de olhar pelo concorrente e olhar para dentro da empresa.
e ser ainda participativo. Então o time de vendas teve que se reinventar para se manter no mercado. As empresas que não conseguiram simplesmente fecharam, perderam o mercado. E aí você tem a resposta de tanto produto que você lá na sua infância lembra e hoje você não tem mais. Não foi mero acaso. Foi aí, foi na introdução de muitas empresas que muitas morreram, outras se consolidaram e se tornaram os nomes que são hoje. Cresceram, expandiram sua linha de produção, expandiram a sua linha de produtos. Antes elas tinham um produto só no portfólio, hoje tem 100, 200 mil, tá? Então foi uma política muito grande, exigiu mudanças muito grandes dos administradores que trabalhavam para essas empresas. Por último, mas não menos importante, redução da hierarquia. Era muito importante para as empresas, aquelas que tinham nome, achavam que precisavam ter um organograma. A gente já falou sobre organograma no capítulo passado, mas é um quadro de funcionários muito extenso, aonde, por exemplo, eu precisava ter 4 pessoas na presidência, precisava ter 20 gerentes, precisava ter 30 supervisores, precisava ter 300 pessoas no operacional. As empresas de nome, de peso, tinham organogramas infinitos, gigantes. Só que toda vez que você tem um organograma muito gigante, muito cheio, você acaba tendo problema para administrar a empresa, porque você depende de muita pessoa para aprovar uma decisão. Imagina só, qualquer tomada de decisão, 5 presidentes têm que estar de acordo. Aí, além desses 5 presidentes, eles têm que se reportar e passar o caso para mais, 20 gerentes. Imagina 25 pessoas decidindo para tomar uma decisão, para ser assertivo numa decisão. O que as empresas entenderam? Menos, nesse caso, é mais. Tendo menos pessoas, eu tenho mais autonomia para a tomada de decisão. Eu posso resolver problemas com mais facilidade. Eu tenho menos pessoas para administrar. Gente, administrar pessoas é o que há de mais difícil. Todo mundo acha que o desafio do administrador é administrar números. Eu falo isso todas as aulas praticamente nesse módulo. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Você coloca numa planilha de Excel números, no final da última linha, você coloca a fórmula, o resultado é exato. Não tem resultado errado. Agora, pessoas são relativas. Hoje elas acordaram de um jeito, no meio da tarde elas estão de outro. Antes de dormir elas já mudaram de novo a opinião e o humor delas. Agora você imagina uma empresa com tantas pessoas, tantos egos para administrar, tantas pessoas com imagens diferentes para administrar, conhecimentos e pensamentos diferentes, humores diferentes. Então, pessoas são relativas, elas não são exatas. Por elas serem relativas, quanto mais pessoas eu tenho, mais problema eu tenho para gerir. Então, as empresas passaram por um processo de downsizing. O que é downsizing? Downsizing é retirada, enxugamento, retirada de cargos do seu organograma. Eu preciso de 5 presidentes? Não, eu posso ter um na minha planta. Um na minha planta local, outro na minha planta internacional. Um se reportando para o outro. Eu preciso ter 20 gerentes, um para cada regional? Não, eu posso ter um para a regional de São Paulo, Sul, Bahia, e ter um para o Nordeste, por exemplo. Não preciso ter um gerente para cada regional, porque eu tenho, além de tudo, tenho um gerente para cada regional para consultar sobre a mesma decisão. Então, downsizing é enxugamento, eliminação de cargos que não são necessários. Não que as pessoas não sejam necessárias, os cargos não são necessários. Então, não precisa ter tanto cargo, tanta intermediação. O supervisor já se reporta direto ao presidente, ou o gerente já se reporta direto ao presidente, não precisa ter supervisor. Eu gosto de falar que tem empresas que tem muito chefe para pouco índio. Então, tem muita gente olhando o seu trabalho e pouca gente fazendo. E não é para ser assim. A base operacional tem que ser maior. Eu tenho que ter mais gente agindo e pouca gente comandando. Porque aí sim funciona. Eu tenho um chefe, todo mundo se reporta a esse mesmo chefe. Agora, se eu tenho um monte de gente que não sabe para quem se reporta, essas pessoas brigam entre si para decidir. Não dá certo. Então, downsizing é retirada de cargos, é enxugamento desse organograma. Menos pessoas para tomada de decisão torna um processo de decisão mais fácil, mais eficiente. Eu não preciso me reportar a tantas pessoas e a tantos cargos. Então, antes, as multinacionais, 3M, vou falar 3M porque é uma empresa que está sólida aqui no Brasil, mas existem outras. 3M, Toyota, Honda,
algumas multinacionais de peso, tá? Johnson, algumas divisões aqui no Brasil, são empresas que tinham um organograma gigante. Hoje você vai ver o organograma delas, é bem menor, é bem reduzido. São poucos cargos, muito mais gente no operacional do que no processo decisório, lá na supervisão, gerência, presidência. Tem bastante gente analisando, bastante administrador trabalhando no braçal, mas eu tenho pouca gente lá no processo decisório, que facilita o processo de decisão, tá? Redução dos cargos hierárquicos foi o último e o mais difícil processo para alguns administradores, porque gerou muita insatisfação, muita gente desempregada, muitos cargos que foram eliminados, mas de certa forma fluía melhor o trabalho, tá bom? Então o downsizing, num primeiro momento, foi tido como uma coisa ruim. Nossa, vou perder meu emprego, nossa, não vou ter mais oportunidade, porque pensa que se eu trabalhei a vida toda como gestor numa empresa, eu pensava que podia não arrumar emprego em outra, já que o meu cargo já não era mais necessário ali. Mas talvez não era necessário nessa empresa, mas era necessário na outra, tá? Então, foi uma realocação de funcionários, saindo de uma empresa para ir para outra. Ou de um cargo que não era mais necessário e podia ser substituído por outro. Mudança de nomenclatura, um rearranjar de cargos dentro da mesma organização, tá bom? Então, o downsizing no primeiro momento foi ruim, mas num segundo momento foi identificado como algo positivo para facilitar a eficiência de informação e de tomada de decisão dentro das grandes organizações. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os desafios enfrentados pelos administradores no presente, perduram até hoje, os administradores não pararam de se atualizar, mas se a gente escutar esses 5 problemas, a gente vê que é muito atual, ainda é atual na nossa sociedade de hoje. Muita coisa, os administradores ainda têm que estar sempre se atualizando sobre legislação, sobre economia, sobre política, por isso que eu falo, leitura é essencial se você quer trabalhar na área de administração. Você tem que entender de economia, você tem que entender de política, você tem que entender de legislação, porque você está inserido num contexto onde tudo acontece muito rápido, onde empresas novas vão entrar, onde concorrentes novos vão entrar, onde tarifações vão mudar. O que você entende sobre legislação tributária hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode ser que não seja o mesmo. Se muda o governo, talvez mude algum tipo de benefício que a empresa tinha perante a sua localização. Tudo isso é muito mutável, então o administrador do presente, hoje, talvez não necessariamente vai ter as mesmas condições de conhecimento daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. O que eu estou passando para vocês hoje ainda está em mutação todos os dias. Por isso que eu falo que conhecimento, estudo é diário. Professora, mas eu vim estudar porque eu estou procurando um cargo estável na administração? Não, porque é tudo muito mutável, você está suscetível às mutações de todo o mercado de trabalho, de toda a economia, de toda a política, porque você está nesse meio flutuante, tá bom? É isso, pessoal, nós finalizamos por hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.